Olá, eu sou a Bárbara, do curso de Licenciatura em Matemática da UFOP, faço parte do Polo de Contagem. E nessa videoaula de hoje nós vamos aprender um pouco mais a respeito de juros, mais especificamente do juro simples, dentro da matemática financeira. Por que é importante a gente entender sobre juros? Porque ele está presente no nosso dia a dia, a gente ouve nos noticiários, quando a gente vai fazer um empréstimo, a gente vê a aplicação de juros em cima desses empréstimos. Quando a gente atrasa uma conta, seja conta de luz, qualquer conta de consumo, tem uma aplicação de juros em cima, né? É quando você vai fazer um financiamento de um carro, às vezes comprar alguma coisa parcelada. Então, os juros ele está presente no nosso cotidiano. E sim, é importante a gente entender a respeito dele, né? Porque vai incidir cobranças ou acréscimos, como no caso de uma poupança, né? A poupança ela é somada, né? Acrescida de juros. Bom, então, para isso, para a gente poder iniciar a nossa aula, é importante a gente entender a respeito de alguns termos que são utilizados na matemática financeira. O primeiro dele é a letra UM. Eu vou colocar aqui para vocês na descrição. O UM, ele significa unidade monetária. A unidade monetária é qualquer tipo de moeda, seja real, dólar, euro. Então, vai depender do que você está trabalhando. O C, a letra C, refere-se ao capital, que é o valor inicial de um empréstimo, de uma dívida ou mesmo de um investimento. Então, esse capital vai ser aplicado em juros em cima dele. Nós vamos ver mais para frente o cálculo. A letra I, ela se refere à taxa de juros. Essa taxa ela é expressa em uma forma percentual. Então, um exemplo seria 5% ao mês, 0,2% ao dia, 10% ao ano. Então, essa é a taxa de juros. A letra J é propriamente os juros, né? Ela expressa os juros, que é o valor obtido a partir de uma aplicação do capital, seja por qualquer tipo de transação, como a gente já falou no início, pode ser um financiamento, um atraso de um pagamento, né? E a unidade expressa dos juros, né, a unidade monetária, vai ser a moeda que estiver trabalhando. E o M, que é referente ao montante, que corresponde à soma do capital, que é o nosso capital inicial, mais os juros que foi aplicado nesse capital. Somando os dois, o capital mais os juros, nós temos o montante. A fórmula eu coloquei para vocês. Agora a gente vai aplicar, né, esse conhecimento, nós vamos ver qual que é a fórmula dos juros, para a gente poder achar, trabalhando um exemplo. Né? Acompanha comigo o próximo apresentação, onde nós vamos ver alguns exemplos. Bom, então agora vamos entrar no nosso tema, matemática financeira, com aplicação do juros simples. E agora nós vamos analisar a aplicação dos juros com base numa fatura de consumo, que é esse exemplo que nós estamos trazendo sobre a fatura de uma internet e TV, que tem um vencimento no dia 15. O valor da fatura pago no dia até a data do vencimento é R$ 160,50, conforme a gente pode observar aí na imagem. Vamos supor, na nossa análise, no nosso problema, que Luiz, ele que deve pagar essa fatura, ele esqueceu de pagar no dia 15 e ele só lembrou de pagar no dia 28 do mesmo mês. Então ele foi rapidamente para o banco para poder pagar o valor. E aí ele leu o seguinte aviso nessa fatura. O aviso diz que após o vencimento serão cobrados juros de mora de 0,033% ao dia ou 1% ao mês, e uma multa de 2% a ser incluídos na próxima fatura. Então, o que nós queremos saber? Qual que vai ser o valor dos juros que Luiz vai pagar na próxima fatura? Então, qual que é o valor? É esse que é o ponto que nós queremos chegar. Vamos relembrar o que nós já consideramos agora há pouco, né, sobre algumas expressões que nós utilizamos na matemática financeira, principalmente no cálculo de juros simples. Então, a letra C, que é igual ao capital, no nosso caso, se trata do valor da fatura, que é de R$ 160,50. Então, esse é o valor do nosso capital. A letra I, que nós também já vimos que representa a taxa de juros, ele é igual a 0,033% ao dia, que é o que estava sendo referenciado lá no aviso,
que após o vencimento ia ser cobrado 0,033% por dia de atraso. O período, que é representado pela letra N, é igual a 13 dias. Mas por que, Bárbara, 13 dias? Bom, nós vimos que Luiz ele deveria ter pago a fatura no dia 15, mas ele só lembrou no dia 28. Então, do dia 15 ao dia 28, foram 13 dias de atraso. Então, a gente está considerando aí os 13 dias para poder calcular esses juros. Porque se ele pagasse até a data do vencimento, não teriam juros. Mas como ele atrasou, os juros é aplicado sobre o atraso. Então, são 13 dias de atraso. E aí, a nossa letra J, né? Que é os juros que nós desejamos saber. Agora, qual que é a fórmula dos juros? Então, juros é igual ao capital multiplicado pela taxa, a taxa de juros, multiplicado pelo período. Então, se nós multiplicarmos o capital vezes a taxa de juros, nós vamos achar o valor que é cobrado em um dia. Mas o atraso aconteceu em 13 dias, então nós devemos multiplicar esse valor por 13. Aí sim nós vamos achar os juros calculados para esse período de 13 dias. Então, vamos colocar na prática aqui. Só lembrando que a gente está calculando aqui apenas essa primeira parte aqui do aviso, que é os juros cobrado no período de atraso. Depois nós vamos considerar o restante do aviso. Bom, então juros vai ser igual ao nosso capital de R$ 160,50 multiplicado por 0,033%, que é representado aí por essa fração, né, a porcentagem, vezes 13 dias, que é o nosso período. Então, ficaria assim, resolvendo ali a nossa fração, nós teremos essa multiplicação. E aí, como resultado, ao multiplicar todos os valores, nós chegaremos a 0,688545. Qual que é a unidade monetária desses juros? Como nós vimos lá, que a unidade monetária pode ser qualquer moeda. Mas, no nosso caso, a gente está tratando de valores em reais. Então, no nosso caso, é centavos. Então, arredondando aí, seria 0,69 centavos. Mas vamos deixar ele dessa forma, né, dessa forma decimal. E aí, depois, nós vamos arredondar lá no final. Por quê? A gente ainda tem que fazer a consideração do restante do aviso. Porque dizia que seria aplicado também uma multa de 2% em cima do valor do capital. Então, a gente precisa fazer esse cálculo para chegar no final e saber quanto de juros Luiz vai ter que pagar na fatura do mês que vem. Então, para a gente poder calcular essa multa, vai ser igual a 2%, que é o valor da multa, multiplicado pelo capital. E aí nós chegaremos ao valor dessa multa. Como a gente sabe, o capital é R$ 160,50, que é o valor da fatura sem juros. Então, vamos fazer o cálculo da multa. Nós vamos multiplicar 2% vezes o nosso capital, R$ 160,50. Então, nós temos que a multa é igual a 0,02 vezes 160,50. E aí, nós obtemos o resultado, que é R$ 3,21, já que nós estamos considerando a moeda real. Então, qual que é o valor total dos juros cobrados na próxima fatura do Luiz? O valor, né, dos juros vai ser a soma dos juros mais a multa pelo atraso. Então, nós temos o 0,688545 mais 3,21. Mais uma vez, a gente só vai arredondar no final, tá? E aí, nós chegamos a esse valor de 3,898545. Como que a gente vai fazer? Existe essa moeda quebrada? Não. Então, nós vamos arredondar. E aí, o valor da próxima fatura, dos juros, né? Vai ser R$ 3,90. É esse o valor que o Luiz vai ter que pagar, vai estar acrescido na próxima fatura dele. Então, agora eu gostaria que vocês parassem para pensar um pouquinho e analisassem
por que que na conta, como nós observamos, trazia a informação de que o juros diário de 0,033% equivale a 1% ao mês? Aí eu gostaria que vocês pensassem e aí colocassem a resposta de vocês nos comentários desse vídeo, tá bom? Para que vocês possam participar com a gente. Aí tá a referência, se vocês desejarem, vocês podem estar procurando o livro e nele vocês vão encontrar o conteúdo a respeito dessa aula que nós trabalhamos hoje. Então, essa foi a nossa aula. Nós vimos aí a aplicação dos juros, né, os juros simples. É importante a gente lembrar, né, uma observação importante, é que os juros simples, eles normalmente são aplicados a atraso de pagamentos de contas de consumo, como contas de água, contas de luz, ou como a gente viu no exemplo, né, uma conta de TV com internet. Então, os juros simples normalmente são aplicados nessas operações. Nas demais, como um financiamento, um empréstimo, é utilizado os juros compostos, que a gente vai ver mais para frente numa próxima aula, tá bom? Muito obrigada, tenham uma boa aula, espero que tenham gostado. Até mais!